de desconfiômetro. Diego, aquele abraço para você, Diegão. Tarcísio também. Santa Tatu. Não, é Santatu. É Santatu, aquele abraço. Então, a Coelba, eu acho que ela precisa rever essa questão da sua prestação de contas, porque realmente não bate. Vamos falar de outro tema que é interessantíssimo, que é sobre a implantação da Zona Azul. Já se falava Poxa, chegou uma mensagem aqui, eu estava dando uma olhada. Já se falava na implantação da Zona Azul aqui em Camaçari. E a Salvador, na verdade, publicou ontem nos principais tabloides: Zona Azul tem novas vagas no centro de Salvador e trânsito é modificado. Então vejam vocês, eu costumo sempre dizer que a população ela precisa se comprometer. A população acho que ela precisa se comprometer. Então vamos falar um pouco da Zona Azul. Existe já um projeto em andamento, tá? Aqui na cidade de Camaçari, inclusive. Quando foi implantada a Zona Azul em Alagoinhas, existiu rumores de que provavelmente a Zona Azul também seria implantada em Camaçari. Dezembro, tá, do ano retrasado, houve uma audiência pública onde se comentava justamente essa questão. Camaçari já não tem mais lugar de estacionar. Hoje já não é mais interessante você sair com o seu veículo, porque não tem lugar para estacionar. Nós tivemos na semana passada, um internauta fez uma denúncia de que a STT estaria na rua multando as pessoas que estavam estacionando ali em frente ao Colégio Dom Pedro, próximo à linha férrea. E com isso reduzindo mais ainda a quantidade que nós temos de vagas para o estacionamento. E daí o que eu queria perguntar a vocês, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes: até quando é interessante a Zona Azul, enquanto nós temos um comércio que não obedece, às vezes, às vagas dos clientes? Então, vamos dar alguns exemplos claros. Você chega, às vezes, em frente às lojas e o que a gente percebe, na verdade, é o seguinte: o que nós percebemos é que o dono da própria loja está utilizando aquele estacionamento para colocar o carro dele, colocar o carro do gerente, colocar o carro do funcionário. E aí você vai em frente às lojas de materiais de construção, você vê as vagas quase todas ocupadas por carros de frete. E você que é cliente, como é que você estaciona o seu carro? Então, com a vinda da Zona Azul, desafogou, inclusive eu tive em Alagoinhas vendo a implantação da Zona Azul, desafoga essa questão dos estacionamentos, porque o carro do frete, ele não fica no estacionamento ali o dia todo, porque ele paga taxa. Agora, logicamente, tem que ter as válvulas de escape? Tem. Não tem que se prejudicar também todos os estacionamentos. Mas o centro da cidade hoje é comprometido, não só na cidade de Camaçari, não. Você vai em Mata de São João, você vai em Lauro de Freitas, você vai em Dias d'Ávila e você consegue encontrar dificuldade porque os donos de loja e os colaboradores, eles chegam cedo. Então, eles chegam 7 horas, 7h30, eles chegam nesse horário, então, consequentemente, eles conseguem pegar as vagas porque o consumidor só vai ao comércio depois de 8h30, 9 horas, 10 horas. Então, acho que tem que ter um consenso entre a população e essa questão dos estacionamentos, principalmente com os donos de loja. Então, Salvador acrescenta novas vagas no centro da cidade, na rua Francisco Ferraro, Cruzador Bahia, Boulevard Pedro Veloso, Gordilho, no Tororó. Então, é interessante se pensar nessa questão da Zona Azul, sim. Agora, o agravante que nós temos no país da gente é que nós pagamos um serviço que, às vezes, não é valorizado a tanto quanto se paga a taxa.
Nós temos as rodovias pedagiadas, onde algumas realmente estão no tapete e outras não. O que vale salientar é se pagar uma taxa para o Zona Azul, com as ruas que nós temos aqui, esburacadas, a forma com que nós vemos aqui as ruas, não tem condições de jeito nenhum. A mesma coisa a questão do IPVA que nós pagamos. Que uma parte desse dinheiro deveria ser na manutenção das rodovias, e nós não vemos. Então, o grande problema no nosso país é justamente esse, é você pagar essas taxas a mais, mas o serviço não é condizente com o que a gente paga. Então, essa questão da Zona Azul aumentando em Salvador, esse que é o grande agravante. A cobrança de estacionamento nessas vagas é de segunda a sábado, das 7 às 19. As áreas estão sinalizadas e os condutores devem ficar atentos aos horários de duração. Os créditos podem ser adquiridos nas mãos de operadores no local ou por meio de um dos 11 aplicativos Zona Azul Digital. Então já está tudo pronto, já está tudo organizado, então agora cabe somente à população se atentar para essas novas vagas do Zona Azul na cidade de Salvador. Doutor Alan Fialho, forte abraço. Di Santana, um abraço também. Iago Henrique, Iago Henrique, um abraço. Doutor Alan, pré-candidato a vereador na cidade de Mata de São João, um abraço. Em Mata de São João começa as articulações também, viu? Mata de São João polariza as eleições novamente. Na verdade, a região metropolitana, já nós vamos falar no nosso plantão de eleições, tá? Já está quase tudo polarizado. Vamos comentar neste instante sobre a caída aqui de Fábio Lima na cidade de Camaçari, onde polariza novamente o PT e o DEM. Parece que Lauro de Freitas vai do mesmo jeito com Teobaldo e com a Moema. Em Alagoinhas, novamente, volta o Radiovaldo, que nós entrevistamos, inclusive, o Radiovaldo aqui. Volta novamente com Joaquim Neto, do Democrata. Na verdade, saiu do Democratas, mas foi para o PSD. Então, parece que, novamente, dois grupos estão lá polarizando as eleições. Mas já nós iremos falar sobre as eleições. Caminhão com carne tomba na Regis Bittencourt e tem carga saqueada. Esse vídeo foi muito interessante para vocês que estão assistindo o nosso programa aí na TV e também nas redes sociais, no Face. Observem essas imagens. Esse acidente, na verdade, aconteceu na Regis Bittencourt e realmente circulou por todo o mundo. Por que circulou por todo o mundo? O caminhão frigorífico, ele carregava carga bovina e tombou. Esse ocorrido foi ontem, lá na Regis Bittencourt, em São Paulo. Então, foi o que aconteceu. O caminhão tombou, na verdade, ele parou no encostamento, ficou em falso e acabou virando. E isso, a porta ficou, a parte de trás ficou semi-aberta, e a população foi lá com força, abriu e começou a saquear a carga. A motorista, inclusive, a dona do caminhão, ela estava ao lado, filmando e chorando, mas não foi o suficiente para sensibilizar aqueles populares. Então, eles abriram, começaram a saquear, a polícia militar tentou conter, mas foi apenas uma viatura, não deu, e a multidão só foi dispersa depois que a Polícia Rodoviária Federal chegou. Tentou, inclusive, abordar alguns carros, alguns populares, mas, por incrível que pareça, se vocês olharem aí nas cenas, vocês vão perceber de que tem muita gente carregando a carne, mas a Polícia Federal não conseguiu prender ninguém, nem recuperar algumas das que foram levadas. E esse é o povo brasileiro, realmente, o que a gente pode perceber é que o povo brasileiro ainda precisa se educar muito. São cenas realmente tristes. Esse vídeo já circulou o mundo todo, inclusive a BBC, New York Times, American Post, os principais jornais do exterior, da Europa, Estados Unidos, França, o Le Monde, todos eles publicitaram essa matéria e também os vídeos que circularam por todo o mundo. Então, essa é mais uma cena lamentável do Brasil, e o pior de todos é a gente perceber que a esquerda pegou algum desses vídeos para dizer que a população no Brasil, por conta do governo atual, está passando fome. Então,
o que a gente percebe é que a política realmente no país da gente deve ser estudada, porque a tudo se agrega a política. Então, uma cena lamentável dessa, onde a gente percebe claramente que a população não tem nenhum respeito e essas atividades ilícitas acontecem a olho nu, né? Então, infelizmente, essa carga não foi recuperada, mas graças a Deus a melhor parte de todo esse ocorrido é que a motorista saiu ilesa e não teve absolutamente problema nenhum. São 12 horas e 43 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias e já estaremos falando com a secretária de Assistência Social daqui da cidade de Camaçari, doutora Andréa Montenegro. Vai falar sobre as ações realizadas pela secretaria agora no período da pandemia. Ainda com as principais notícias dos sites e dos tabloides, contra a Covid-19, empresários pedem regulação da atividade de pintura corporal no Pelourinho. Criada recentemente por empresários e comerciantes de Salvador, a Associação do Centro Histórico Empreendedor, a ACHE, se mobiliza para a regularização da atividade de pintura corporal no Pelourinho, com o objetivo de evitar a propagação da pandemia do novo coronavírus. A gente espera que, na verdade, não se propague. E falando em coronavírus, eu tinha publicado nas minhas redes sociais e houve até umas discussões sobre o fato interessante das pessoas estarem indo à praia, dos shoppings estarem abertos, dos restaurantes, porém os casos têm diminuído. E é um fato muito curioso. Então, observem vocês que em Camaçari, agora nesse pós-feriadão, nós percebemos que ontem nós tivemos 5.664 contra hoje, a segunda contra ontem, 5.668. Ou seja, a todo esse período das pessoas indo para a rua e etc., a secretaria consta apenas 4 pessoas a mais contaminadas. Já os óbitos, novamente um aumento significativo, que nós registramos aqui em Camaçari com 101 óbitos. E eu acho que as atenções devem ser para esses óbitos que têm aumentado gradativamente. Hoje já foi contabilizado até ontem à noite, até ontem meia-noite, que é quando a Secretaria de Saúde do município publica o boletim epidemiológico, nós já tínhamos 101 óbitos na cidade de Camaçari, porém, quando se abriu o comércio no dia 27, nós tínhamos apenas 61 óbitos, então nós já vamos em 101 óbitos. Eu acho que deve ter um pouquinho mais de atenção sobre essa quantidade de óbitos no município. E-mails trocados apontam que Flamengo sabia de situação no Ninho do Urubu, revela site. E-mails trocados entre os responsáveis pela manutenção do Ninho do Urubu apontam que o Flamengo sabia dos problemas elétricos dos alojamentos. De acordo com o site Wall Sports, que teve acesso aos documentos com datas desde 11 de maio de 2018, portanto, 9 meses antes do incêndio que matou 10 jovens jogadores das divisões de base, no dia 7 de fevereiro de 2019, um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado fez o local onde os garotos dormiam pegar fogo. Então parece que agora começa a se desdobrar essa fatalidade no Ninho do Urubu. São 12 horas e 47 minutos e vamos agora para o nosso boletim das eleições. Ontem realmente foi muito badalado aqui na cidade de Camaçari. Nós tivemos a caída do pré-candidato a prefeito pelo Progressistas. Indicação, inclusive, do vice-governador João Leão para a base do ex-deputado Caetano. Para alguns já não foi surpresa, mas para outros sim foi uma grande surpresa. E parece que a reunião ontem dos progressistas foi posto, segundo o presidente Ari Barbosa, ontem entrou no ar
no programa, dando esse furo de reportagem para a gente já no meio-dia, onde ele já confirmava que haveria uma reunião com os pré-candidatos e com todo o diretório do PP para pôr em votação essa adesão. Já no finalzinho da tarde, o presidente do partido, de fato, confirmou que o pré-candidato Fábio Lima já não seria mais o candidato a prefeito e seria vice com a Ivoneide Caetano, esposa do ex-deputado Caetano, que concorre às eleições em Camaçari pelo PT. Em Alagoinhas também, Oséias Menezes do Avante, que seria também candidato a prefeito, também caiu e vai apoiar o pré-candidato, na verdade, à reeleição, o doutor Joaquim Neto. Então parece que começam as articulações mais profundas de cima para baixo. Em Mata de São João, continua também polarizado entre Márcia Dias e o prefeito João Goberto. Em Dias Dávila, parece que a ex-prefeita Andréa também tem que ser oxigenado e novamente vai ser a disputa com o grupo da prefeita Jussara, onde o seu sucessor será o ex-vereador e atual vice-prefeito Geraldo Requião. Já em Camaçari, parece que nós vamos ter novamente um embate entre o Democratas e o PT. Fábio Lima será o vice e, segundo informações, fontes, o clima esquentou nas reuniões e parece que por pouco não chegou a vias e fatos. Houve xingamentos, houve bate-boca e parece que no final ficou o dito pelo não dito e realmente Fábio Lima agora vai compor o grupo da candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, a Ivoneide Caetano. Isso algumas pessoas já esperavam. Agora, para essa semana, há algumas especulações. Diante desse cenário, nós temos mais pré-candidatos a prefeito, o Équio Pedreira, que representa a Rede Sustentabilidade, nós temos o Antônio Carlos Soares, que está no PL, nós temos o Rinaldo Chaveiro no DC, Josué Marinho no PV e o Sócrates, que está no PSOL. Há quem diga que durante esses 2 dias, inclusive, novas reuniões foram feitas e que mais partidos podem aderir à base da pré-candidata Ivoneide Caetano. Dentre eles, o PV, que teria o candidato a prefeito Josué Marinho, mas há uma especulação, tem mais um nome a prefeito, que é o Francisco Irmão, que é do Solidariedade, mas há especulações de que mais 2 ou 3 partidos devam ir para a base da Ivoneide Caetano. E isso complica um pouco o cenário político para o prefeito Antônio Elinaldo. Elinaldo hoje fez uma articulação para apenas 5 partidos compor a sua base. Enquanto isso, a oposição tenta juntar todos os partidos para fazer um aglomerado maior do que 10 partidos. Então, tenta fortalecer principalmente com a quantidade de pré-candidatos a vereadores. A estratégia que é citada pela oposição é ter uma quantidade maior de vereadores para que possa andar mais na cidade e a sua captação de votos ser maior. Nas últimas pesquisas, o prefeito Antônio Elinaldo teria pouco mais do que 45% contra entre 17% e 19% da Ivoneide Caetano. Fábio Lima deu uma caída nas últimas pesquisas. Nas recentes, o Fábio Lima pontua 7%, mas já chegou aos 12%. Então, parece que realmente nós vamos ter mais uma eleição em Camaçari polarizada, porém, parece que agora, nesses últimos dias, o prefeito Elinaldo começa já a coçar um pouco a cabeça, porque o grupo de oposição tem se fortalecido bastante e a gente já percebe isso, inclusive, nos grupos do Zap e nas redes sociais. Os ataques à oposição têm sido muito maiores e muito mais fervorosos. Mata de São João também parece que o cenário político começa a pegar fogo, ou seja, em Mata de São João, o ex-prefeito João Goberto tem atacado também a ex-prefeita Márcia Dias e que a gente não consegue entender, visto que o ex-prefeito João Goberto ele foi prefeito por 2 mandatos, elegeu seu sucessor por mais 2 mandatos, ou seja, são 16 anos já no poder, e a gente não consegue entender porque ainda há ataques contra uma ex-prefeita de 16 anos atrás. Mas parece que ainda há uma ameaça. A ex-vereadora e vice-prefeita do município, Lulu, que também debandou, foi para a oposição,
para fazer base da candidatura da Márcia Dias, e que há ainda uma negociação entre o Paulo Henrique, que é vereador, mais a Márcia Dias e a Lulu, para se saber como será essa conjuntura política. Porém, alguns vereadores e alguns interlocutores políticos dizem que há uma disposição muito grande na oposição e que não conseguem se organizar para tentar combater o prefeito atual, que João Goberto volta ao cenário político. Dessa vez ele volta novamente como o candidato a prefeito. E para vocês que estão nos ouvindo, nossos internautas também, muita cautela na hora de votar, tá? Segundo o TSE, só vai votar quem estiver utilizando as máscaras. É isso aí, o uso de máscara será obrigatório e eleitores poderão levar caneta. Nós vamos voltar a ter aquela sensação da cédula em papel. O uso de máscara será obrigatório e quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser impedido de entrar, segundo o tribunal. É isso aí. O uso de máscara será obrigatório e quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser impedido de entrar. Além disso, será obrigatória a higienização das mãos com álcool em gel antes e depois do uso da urna. Como o equipamento eletrônico não será limpo a cada votação, caberá a cada eleitor cuidar da própria proteção. O tribunal também recomendou que cada eleitor leve a própria caneta para registrar a assinatura no local de votação. O objetivo é evitar ao máximo o compartilhamento de itens, reduzindo assim o risco de contágio. Eu acho muito engraçado esse nosso país. Eu acho muito engraçado. Imagine você que o eleitor chega na zona eleitoral, vai lá para a urna, coloca o dedo na biometria que leva segundos, digita os números que levam segundos, cerca de 6 a 10 segundos, e vai embora. E todo esse aparato, todo esse mistério, fizeram reunião com o presidente da Câmara, fizeram reunião com o presidente do Senado, fizeram reunião com o presidente da República, senta todo mundo com os ministros, conversam, etc. E agora, nós temos as praias lotadas, nós temos shoppings lotados, nós temos bancos e agências lotéricas lotadas. Esses dias eu fiz uma blitz na rua, entrei em várias lojas que não tinham álcool, que não mediram a temperatura, que não tinha álcool disponível, e não vi nenhuma reunião de ministro, não vi nenhuma reunião de presidentes de Senado, nem presidente de Câmara, e o povo está na rua, Deus dará. Esse último final de semana, a polícia foi para as praias, inclusive chegou aqui para a gente as imagens do banhista em Itapuã, que foi agredido por policiais da guarda, pela guarda municipal. E agora, engraçado, eu não vejo a guarda municipal dentro dos bairros onde os políticos estão fazendo campanha. O próprio Fábio Lima, até que eu citei na estante, eu publiquei aqui no nosso jornal uma reunião regrada a um banquete, todo mundo sem máscara, nada de distanciamento social, todo mundo rindo, se abraçando, apertando as mãos, não vi em canto nenhum sequer uma vasilha que seja de álcool ou muito menos de dispenser. E agora, para votar, cria todo esse aparato, cria toda essa discussão. Enquanto isso, a população está na rua. Aí já foi publicado aqui que a vacina da Oxford já pararam a questão da vacina novamente. Parece que não vai ser mais distribuída. Então, não consigo entender esse nível de responsabilidade dos governantes com a população. E todo mundo estava esperando as tais das vacinas e etc. Só que o que foi que aconteceu? A vacina, cada dia que passa, fala uma coisa diferente. Então, a vacina da Oxford não seria a vacina que iria ser utilizada e agora já mudaram? Não entendo.
Então, tem aqui o próprio Rui Costa, junto com a Semineto, insucesso faz parte da pesquisa de Rui sobre suspensão de testes da vacina de Oxford. Então, eu queria realmente entender a cabeça desses políticos. E aí Rui Costa vem e diz, retorno das aulas na Bahia segue sem previsão concreta, mas deve ocorrer em 2020. Eu não entendo por que é que Rui está falando da volta às aulas em 2020. A vacina provavelmente chega no Brasil em janeiro e ele está falando em retorno das aulas de 2020. Então o Brasil realmente é uma terra sem lei. É uma terra sem lei. E aí a preocupação política, Rui diz que acompanha tentativas do PSB para tentar indicar vice de Denise. É isso que eles estão preocupados com as eleições. Com as eleições, esses canalhocratas, eles estão preocupados. E a população precisa se atentar para isso. E vou repetir aqui, vou ficar batendo até o dia 16 de novembro. Eu vou bater aqui todo dia, o dia todo. A população precisa entender que vereador não é para ter ambulância. Vereador não é para ter advogado. Vereador não é para estar na mão com requisições de pré, pós-operatório e exames do SUS, carimbado já pelo médico. Vereador não é para fazer ligação para a unidade básica de saúde, para as UPAs, para o hospital, para agendar atendimento de uma população. O usuário é que tem que ir lá e ter o seu direito. Quando é que a população vai acordar para isso? O vereador está batendo na porta de vocês e está dizendo, eu que pedi para asfaltar, não é mais do que a obrigação dele. Você, eleitor, tem que bater no ombro dele e dizer, parabéns, eu estou lhe pagando e você está trabalhando, tchau. Eu coloquei aqui ontem no programa o vídeo do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, que foi bater nas costas do empresário, o empresário deu um empurrão nele e mandou ele tomar vergonha na cara. É essa a postura que tem que se ter. Diante da pandemia, olhe quantas pessoas morreram porque a pandemia foi politizada. Coloquem isso na cabeça de vocês. Estão utilizando agora o mesmo medicamento que foi citado há meses atrás. Por que é que eles não utilizaram esses medicamentos com todo mundo? Mas não, estavam preocupados em comprarem respiradores para roubar, construir hospital de campanha para roubar, comprar teste rápido para roubar. Vereadores que já aprovaram reajuste salarial para 2021. Vereadores que já votaram em projeto para aumentar o salário em 2021 e a Câmara de Vereadores de Camaçari não fica atrás, não. A Câmara de Vereadores de Camaçari não fica atrás, não. Então, vamos recordar aqui que a Câmara de Vereadores, tá? A Câmara de Vereadores, na época da pandemia, pagou uma empresa para poder fazer os testes rápidos somente com eles. R$35 mil. Depois pagou outra empresa para fazer as máscaras personalizadas por R$6.500. E agora vem à tona um contrato para uma empresa de buffet de R$800 mil. Será que a população não vai acordar para isso tudo? A população precisa entender. Vocês vão deixar vereadores que têm 20 anos no parlamento, 20. E não tem essa questão de dizer, quem trabalha tem direito. Quem trabalha em quê? Trabalha em quê? Vamos começar a enumerar algumas problemáticas que nós temos nas cidades? Que aí vocês vão me dizer se esses vereadores de 8 anos, de 12, de 16, de 20, de 24, se é condizente. Camaçari, nós temos um transporte público, uma sucata, há mais de 10 anos. Eu vou ser gentil em dizer há mais de 10 anos para eu colocar os dois últimos governos, 2 e metade de um terceiro. Camaçari, nós temos um transporte público sucateado.
Nós temos uma feira que foi interditada por 7 vezes. Nós temos um camelódromo há mais de 10 anos abandonado. Nós temos 0 de mobilidade urbana no município. Nós temos a terceira cidade mais violenta da Bahia, perde só para a Feira de Santana e Salvador. Vai para Dias d'Ávila, você pega um hospital caindo das pernas que só está sendo maquiado. Ruas ainda de paralelepípedo. Empregabilidade 0. Comércio praticamente falido. Escolas sucateadas. Você vai para a Mata de São João, não tem uma fábrica sequer dentro da cidade. Empregabilidade 0. Tráfico de drogas, todos os dias que você abre qualquer noticiário, Mata de São João teve um assassinato por conta de tráfico de drogas ou alguma matéria ligada à marginalidade. E todas essas cidades, você vai na Câmara de Vereadores, você tem vereadores lá de 2 mandatos, de 3, de 4, de 5, de 10 e por aí vai. A população precisa entender que o papel do vereador é fiscalizar, não é mais do que a obrigação dele. O vereador não tem nenhuma obrigação de ir para a Câmara de Vereadores para apresentar um requerimento para trocar um braço de um poste. Será que o vereador ele não tem abertura para ir até o secretário e pedir, fazer um ofício, uma solicitação, que é tão quão importante do que a apresentação de um requerimento na Câmara? Nós temos 300 instituições filantrópicas dentro de Camaçari, 20 e 25 atuando, as outras todas ligadas a político. E a população não acorda. Eu faço uma pergunta aqui para a população, não só de Camaçari. Quantas associações vocês conhecem que fazem um trabalho bom na comunidade, gente? E quando chega agora no período eleitoral, o presidente da associação está recebendo jabá de um pré-candidato para bater na porta de vocês e mentir. E vocês vão votar nessa pessoa, nesse cidadão. Nós temos o Limoeiro, nós temos o Buriçatuba, nós temos a Cetrel, o Residencial Caminho do Mar, nós temos o Canto dos Pássaros, Santa Maria, Algarobas, Lucaia. Nós temos bairros aqui que têm famílias em vulnerabilidade que as associações nunca fizeram nada. E aí vem um dito cujo dizer que uma vez na vida distribui 50 litros de sopa e diz, eu entrego sopa. Como se ele fizesse isso todo dia, toda semana. O outro cara pálido vai numa comunidade de vulnerabilidade, entrega 20, 30 brinquedos no Dia das Crianças e abre a boca para dizer, eu faço social. E aí quando você pega as listas de pré-candidatos, aí tem lá João do Social, Maria do Social, Pedro do Social, Fulano do Social. Aí muda. Aí vem Fulano da Saúde, Bertrando da Saúde, Fulano da Saúde. Pera aí. Que saúde? Porque ficam fazendo indicação? Porque tem a própria população, às vezes, corrupta? É isso? Porque se você chega no posto de saúde, dizendo que é presidente de uma associação, corrompe um colaborador para que ele lhe dê um acesso a determinado exame para você dar para algum morador de sua comunidade, os dois são piores do que o vereador. Então eu queria saber, cadê essas associações? Me diz uma associação que tem creche para a comunidade, uma associação que tem um atendimento digno para aquela comunidade, porque é muito fácil você dizer, Associação de Bairros do Novo Mundo. Faz o que pela população? A não ser mentir. A não ser mentir. Pois é. A internauta fala aqui, Mercadinho Aragão, abraço. Devemos dar voz e vez aos outros. Isso seria bem melhor. O melhor seria a população pôr na cabeça que em 4 anos deveria mudar. Vamos entender uma coisa, que quem começou, outro pode dar continuação.
Eu queria entender por que é que um vereador pode apresentar um projeto, em 4 anos depois outro vereador pode entrar e dar continuidade. Qual o problema? Ah, tem que deixar o vereador lá 4 anos, 8, 12? Essa conversinha para boi dormir, de prefeito dizer que só quer um mandato, que mentira! Que mentira! Vereador, o prefeito de um mandato só é que nem o Ademar, que não fez nada e perdeu o mandato. Mas quem faz o mínimo... Nós temos um exemplo claro em várias cidades. Mata de São João, 8 anos com o prefeito atual, Marcelo Oliveira, e não levou uma fábrica para dentro da cidade. Prefeito de Camaçari disse que entregar a creche, não entregou, disse que entregar a duplicação da Jorge Amado, não entregou, e o viaduto não entregou, os postos de saúde também não entregou, o hospital municipal, que foi tanto palanque de todo mundo, que não entregou, mas está pontuando para ser reeleito. A Moema Gramati, do mesmo jeito, Lauro de Freitas caindo das pernas, ela ainda teve audácia, mas político é assim, não tem pudor nenhum. Não tem pudor nenhum. De ir no Quingoma. Eu estava vendo ontem aqui os vídeos de Joyce indo para Cracolândia. O povo da Cracolândia deveria ter colocado ela para correr de lá. Era para ter botado para correr. O Sérgio Cabral ter possibilidade de ganhar a prefeitura do Rio de Janeiro é um ultraje. É um ultraje à inteligência alheia. Ontem nós publicamos aqui no grupo e também no programa da gente sobre o prefeito de Cocal, no Piauí, onde ele assume que roubou. Em 2009 ele roubou, foi preso. Foi preso. E agora volta pré-candidato. Pega o microfone e fala claramente que roubou, que foi preso e diz que o prefeito atual rouba mais do que ele. E a população batendo palma e rindo. Minha gente, rindo. Que ultraje para a população brasileira, que ultraje dos políticos. Camaçari nós temos 21 vereadores, 20 o Ministério Público mandou prender, 20 por conta das rachadinhas. Os 3 últimos presidentes da Câmara respondendo o processo. Não entendo. Então não é Bruno que está falando, muito menos oposição, ou seja, quem for. Basta pegar os processos no Ministério Público. Você entra no site da Câmara, o site desatualizado e a Câmara pagando milhões para a empresa. E o site desatualizado. Tá aqui, vereadores, 9195-1984. Liga para mim aí ao vivo e diga que eu estou mentindo. E aí vocês, os nossos internautas que estão me ouvindo aí, quero mandar um abração pela nossa audiência. Nós estamos também transmitindo pela rádio, transmitindo por todas as nossas plataformas. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes do Reino Unido, Estados Unidos, da Rússia. Mandar um abraço também, são mais de 20 estados que ouvem a gente. Se vocês forem no site da Câmara, acessem, vocês que estão nos assistindo, acesse o site da Câmara, clica na opção lá de qualquer vereador, todos desatualizados. E aí depois escolha a opção lá de transparência e coloquem lá para vocês verem os gastos. A TV Câmara abocanha mais de R$1 milhão. R$1 milhão, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, R$1 milhão. Esse último contrato que foi divulgado, inclusive, também, mais de R$800 mil com buffet. E a população vai votar nesses vereadores porque eles estão batendo na porta de vocês e dizendo, vou ajudar? Vou ajudar? Observem vocês que a minha audiência hoje, eu tenho 57% de mulheres contra 43% de homens. E nós estamos assistindo, por incrível que pareça, novamente o parlamento de Camaçari, não só de Camaçari, de outras cidades aqui perto, Dias d'Ávila, Mata de São João, amargar não ter mulheres no parlamento.
vocês terem uma ideia. Pietro, um abração. Igor Vieira, um abraço também. Então imagine vocês. Então não consigo entender, sinceramente, não consigo entender o que é que a população está pensando. Por conta do auxílio emergencial de R$35 que foi dado para taxista, o auxílio emergencial que foi dado para artistas que têm um custo de vida de R$800, R$1.000, R$1.500, e foi dado um auxílio de 200, de 300. Por isso que vocês têm que votar, que eu vi o cúmulo do absurdo. Ver os locutores de porta de loja pegar uma cesta básica e ficar batendo palma e fazendo vídeo agradecendo. Tenham vergonha. Vocês precisam ter vergonha. Com quantos meses depois que vocês foram ouvidos? O comércio fechado. Uma hora dizia o que era essencial, outra hora já dizia que não era essencial. Vocês pegam o decreto e vê os erros no decreto. Os erros no decreto. Coloca tecido de um lado e vestuário do outro. E depois vai lá e percebe que foi feito errado, que poderia ter liberado. O prefeito que se julga ser feirante, uma hora ele disse que a feira não tinha essenciais e depois tem. E isso tudo o povo que sofre. Aí agora a bola da vez é dizer o preço do arroz, o preço do arroz, o preço do arroz. E quais são as medidas que são efetivas? O povo precisa de dinheiro, que não tem. Quem tem dinheiro não se incomoda tanto quanto com valores. Porque vai lá e compra, sabe o que pode comprar. Começam amargando a cada dia que passa a fechar mais lojas. Enquanto isso, um bando de alienados, porque essa é a palavra certa, alienado, colocando foto de político no seu perfil do Zap, foto de política no seu perfil do Instagram, do Facebook. Acorda! Acorda, população! Várias ruas que estão aí cheias de buraco, postos de saúde que não estão atendendo, fora a Covid. Quer dizer que agora a gente só tem as pessoas com Covid? E os diabéticos, hipertensos? E oncologia, geriatria, pediatria? As pessoas me mandam mensagem aqui, não está tendo médico, nem no hospital geral. E vocês estão batendo palmas para político? Vai colar praguinha no peito? Eu faço outro desafio para vocês. Vamos pegar esse povo que está vestindo a camisa azul, camisa vermelha, camisa verde. Bora pegar o nome dele completo para poder ver se não está nomeado na prefeitura. Esses pré-candidatos aos vereadores que vocês estão vendo na rua, tudo, a maioria deles, todos, já estão com os parentes nomeados em prefeitura, para quem é do lado do prefeito. É irmão, é primo, é marido. E aí vem com a cara pálida de dizer, aceitei o convite para poder ajudar o povo. Ajudar em quê? Ajudar em quê? Vocês estão ajudando em quê? Aí eu faço outro desafio, tá aqui, 9195-1984, pré-candidatos. Manda para mim as ações que vocês fazem com a população. Manda aí quantos litros de sopa vocês distribuem há quantos anos. Que não era nem para distribuir. Não era para distribuir. Porque a população ela deveria ter direito, inclusive, de tudo. Não é para pré-candidato estar chegando na casa de ninguém dizendo que vai levar a cesta básica ou que vai dar um benefício, não, porque é obrigação. A população tem que receber. É obrigação do governo. Então a cesta básica, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida é obrigação. Não tem nenhum favor, não. Se a sua rua está esburacada e você vai lá pedir ao vereador, é obrigação dele ir pedir para o prefeito. Para falar para o prefeito consertar. Não é para você dar tapinha nas costas e dizer, meu vereador, como eu tenho visto um monte fazer isso aí, meu vereador, tome vergonha de sua cara. Tome vergonha de sua cara, que a cidade está acabada. Mata de São João sem emprego, não tem uma empresa dentro da cidade, tráfico de droga dos 4 cantos da cidade. Dias d'Ávila você ainda tem ruas de paralelepípedo e vocês vêm bater nas costas de político e dizer que é o cara, que é o cara, que é o cara. Nunca bateu um prego numa barra de sabão. Prefeito com filho nomeado, filha nomeada, genro nomeado. Você chega aqui em Camaçari, o vice-prefeito tem um genro nomeado ganhando R$4.800 dentro do gabinete dele, que mal bota os pés lá. O cidadão empresário em Lauro de Freitas. A filha é secretária de cultura do município. Você chega em Dias d'Ávila, mensalinho de vereador. Você chega em Mata de São João, o presidente da Câmara pedindo mensalinho. Que é isso?
e vocês estão batendo nas costas de político, então a população precisa entender que o culpado disso tudo são vocês. Coloca político, bandido, ladrão lá dentro. Eu vejo determinados pré-candidatos que a gente já percebe que está indo para roubar. Pré-candidatos que já estão dizendo, eu vou entrar para roubar, eu vou entrar para botar meus parentes. Fala claramente. Fala claramente. Então, a culpada é o povo. Como é que você tem numa comunidade anos e anos? Vou dar um exemplo. Quantos anos o Jardim Limoeiro ficou sem unidade básica de saúde? Quantos anos a CETREL, o Caminho do Mar, ficou sem transporte, sem posto de saúde? Aí você pega vereadores aí de 2 mandatos, de 3 e 4, vai lá na CETREL pedir voto e você bate nas costas de um cidadão desse. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que vocês querem que eu acredite que a esposa de um ex-prefeito, ex-deputado, ela não vai colocar esse cidadão lá dentro da prefeitura? Ele vai ficar em casa, cozinhando, lavando prato, Pelo amor de Deus. Então o que eu vejo é um monte de canalhocrata batendo na porta de vocês, dos eleitores, e vocês estão dando um cafezinho e mandando entrar. Tem que fazer que nem o vídeo que eu postei aqui ontem, do pré-candidato lá de São Bernardo do Campo, que quase toma uma burdoada. E o cara mandou ele tomar vergonha na cara, toma vergonha em sua cara, não fez nada, acabou com tudo, ainda tem a cara de pau de vir pedir voto, é para fazer assim. Mas não, eu tenho andado nos bairros, tenho feito as externas, e eu chego em determinados bairros, já vejo o adesivo colado na porta. Quando eu pergunto ao morador, ele me trouxe uma cesta básica, eu estava precisando fazer um cadastro Minha Casa Minha Vida, e ele me ajudou. Tem que parar, gente. Tem que parar, então quer dizer que a gente tem que viver de influências? Então quer dizer que se eu conseguir com influência internamente para minha mãe, a sua tem que morrer? É assim? Quer dizer que um vereador ele tem que ter ambulância só para os eleitores dele? Você, quando chegar na unidade básica de saúde no hospital, não tem ambulância, você tem que morrer? É isso? É isso? Quer dizer que a sua cesta básica você tem que botar dentro de sua casa, mas o vizinho tem que morrer de fome? É assim? É assim que nós vamos encarar a política o tempo todo? Não entendo. Vocês não preferem emprego para você comprar o seu feijão, o seu arroz, o seu peixe? Você prefere esperar chegar a semana da Páscoa para você receber aquela cesta básica que nós vimos, aquela cesta de Natal do peixe que nós vimos aqui, que saquearam e até hoje ninguém sabe de nada? Quem saqueou, quem levou, ninguém sabe de nada, sumiu. Que em Mata de São João sumiu as cestas, que em Dias d'Ávila sumiu as cestas. É isso que vocês vão ter que esperar? Vocês vão ter que esperar saber quem é o secretário de habitação para poder abrir uma brecha, um precedente para você ser contemplado no Minha Casa Minha Vida? É isso que a população tem que esperar? Não entendo. Eu não entendo essa postura, sinceramente. Então acho que a população precisa começar a acordar. São mais de 350 pré-candidatos dentro de Camaçari. E vocês ainda estão comendo esse caô, como diz no popular? 13h21. Deixa eu ler os comentários aqui. Jamerson, o posto do Parque Verde 2 não tem médico, o povo vai de madrugada, quando dá 8 da manhã diz que não tem médico. Eu já estou cansado de sair. A pessoa chegar 3 horas da manhã para poder pegar uma senha. E aí eu volto a repetir, a Câmara de Vereadores contratou a empresa por R$35 mil para fazer os testes rápidos deles lá. E vocês vão votar nesses vereadores? O posto do ponto certo, a sala de curativo está fechada porque não tem o técnico para consertar o ar-condicionado. Eu vim na unidade básica daqui do Gravatá e o médico está atendendo 6 pessoas. Numa população de mais de 15 mil moradores. 6. E vocês vão continuar votando nesses vereadores? Sinceramente. Vamos lá. O correio não vai entregar o material de ninguém. O correio, eu estava vendo hoje, inclusive, o correio já está sendo disputado, inclusive pelo Mercado Livre e pelo Amazon. Eu espero que dê certo, que eu tenho certeza que vai melhorar, porque o correio dispensa até comentário também.
Antônia, pode? Nada está funcionando. Serviço essencial não está. Remédio básico está faltando. Antônia, remédio básico está faltando. E é que eu disse para as pessoas, é tudo Covid. Tem pessoas mandando mensagem aqui, captopril, losartana, albendazol, ibuprofeno. Mas sabe o que é isso? É para bater na porta do vereador, aí ele vai lá, pega o remédio, leva na casa do cidadão e diz, ajeitei, vota em mim, pega a família toda e peça para votar. E eu quero saber se a população vai continuar assim. Só quero saber se a população vai continuar assim. Porque agora os carapadas, os canalhocratas saíram da toca. Depois do dia 20 de março, que foi o decreto, todo mundo ficou escondido. Até o próprio vereador Jackson pediu para suspender, né? Fez um requerimento para suspender todas as atividades. Depois viu a repercussão, voltou atrás. Aí agora os canalhocratas saíram da toca e estão dizendo que estão trabalhando. Então vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Ficou tudo, você ganhou meu... Opa, Jamerson, abração. Farinha pouco, meu pirão primeiro. É isso aí, Maria. É isso aí. É isso aí. São 13 horas e 24 minutos. Vamos aproveitar agora e eu vou entrar com Vou entrar aqui com a secretária de Assistência Social daqui do município, doutora Andréa Montenegro. Então, quero saber se a população realmente ela vai ser complacente com tudo isso que está acontecendo. Vamos ver, né? Vamos ver. Treze horas e 25 minutos. Não vi um vereador levando uma máscara na pandemia. Agora está vindo em nossa porta abraçar. Pois é, o que eu acho engraçado é que a prefeitura, né, ela fechou uma parceria, inclusive, lá na UOSC, tá? Onde foi confeccionada mais de não sei quantas foram, 25 mil máscaras, se eu não estiver enganado, tá? E eu queria entender por que é que essas máscaras, inclusive, elas não foram cedidas para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores teve que contratar, para vocês terem uma ideia, uma empresa no valor de R$ 6.500 para fazer as máscaras customizadas dele. Então, é esse tipo de coisa que eu queria entender. Mas, né, como diz o ditado, vai entender a cabeça desse povo. Né? Vai entender. Então, alguns vereadores, inclusive, tiveram aqui e eles alegaram que não utilizaram da empresa, dos testes. Nós estamos aguardando, né? Estamos aguardando. E a minha curiosidade, na verdade, é a seguinte. Eu queria saber se essa empresa recebeu o dinheiro para todos os testes. Porque o vereador Ziel disse que não usou. Binho do 2 de julho disse que não usou. Então, a empresa recebeu o dinheiro e não testou? E agora eu quero saber o seguinte. Eu quero saber se daqui para frente vai ter médico. Quero saber se vai ter médico. Porque é essa a nossa preocupação. Deixa eu tentar entrar em contato aqui com a secretária. Vamos ver se a secretária atende a gente. São 13 horas e 27 minutos no ar o programa Folha Notícias.
E eu queria também saber da prefeitura, nós tivemos na semana retrasada, né, na casa de uma senhora no Parque Verde, onde ela tem 34 anos, 9 filhos, 5 meninas e 4 meninos. Se inscreveu no Bolsa Família, e até agora nada. Se inscreveu no Minha Casa Minha Vida, não foi contemplada desde 2013. E estamos esperando, né? Estamos esperando para poder saber se uma providência vai ser tomada, se vão visitar essa senhora. Ela está numa casa, inclusive, que é alugada. Mas, enfim, vamos ver a que pé fica essa situação também. Eu acredito que essa situação vai ser resolvida. Diego Lopes, um abraço, doutor Diego. Como vai melhorar se colocarmos os mesmos no poder? Veja que engraçado, viu, Maria? Veja que engraçado. Tem vereadores que eu percebo e pré-candidatos que estão dizendo que tem que ter uma renovação. Como é que vocês vão renovar se vocês estão elegendo funcionários da prefeitura? Me diz aí que renovação é essa. Porque aí entra novamente a questão do cara pálida. Como é que esse cara pálida pode dizer que é renovação? Como é que é renovação se você está votando num ex-assessor de vereador e você está dizendo que é renovação? Pois é. Exatamente. Aí a Gemerson está dizendo aqui a respeito das cestas básicas, né, um ticket de R$ 45. Eu queria saber onde é essa matemática do valor da cesta básica, porque a Secretaria de Assistência Social, ela distribui uma cesta básica, essa inclusive o teto orçamentário dela é estipulado pelo governo federal, que é uma mais volumosa, são 5 quilos de cada coisa, etc. Em 2 meses, a família é beneficiada. Mas, em vias e regras, eu queria saber, para as cestas básicas convencionais, eu queria saber o seguinte: aonde é feita essa cotação dessa cesta básica? Porque a cesta básica que eu vi não bate o valor de uma cesta básica convencional. Não bate. A mesma coisa quando veio o auxílio emergencial dos taxistas, de R$ 45. R$ 45 eu acho que não paga nem o combustível diário deles. Nem o combustível. E ainda tem outro agravante. Quando a população diz deu, não deu nada. A Prefeitura de Camaçari recebeu 68 milhões do governo federal do auxílio emergencial. 68 milhões. E aí eu desafio vocês, me diz um vereador, seja de oposição ou situação, que mostraram para a população aonde foram investidos esses 68 milhões. Eu queria saber onde foram investidos os 68 milhões. E aí nós vamos sair do quente para ir para o fervendo. De um lado você tem o prefeito, que vai para sua reeleição, com acervo do parlamento, que não fez nada por ninguém. Não fez nada por ninguém. E do outro lado você tem a esposa de um deputado cassado, corrupto, cheio de processo, acabou com a cidade no seu segundo mandato, terminou de destruir com o sucessor. E eu pergunto a vocês, vocês vão votar em quem? Vocês vão votar em quem? Aí vamos para o parlamento. 21 vereadores, 20 que foram pedidos à prisão pelo Ministério Público. E aí quando você pega a lista de pré-candidatos, você tem 15, tudo ligado ao prefeito. Os 15 primeiros dos 32, os 15 primeiros ligados ao prefeito. Que renovação é essa? Vocês querem que eu acredite mesmo que eu vou colocar um vereador novo ligado à prefeitura e que vai ser diferente? Que esse vereador vai entrar e vai chegar para o prefeito e vai pedir para ter médico, para ter remédio, para asfaltar as ruas periféricas, para visitar as comunidades que estão em risco de vulnerabilidade, uns pré-candidatos que nunca deu um bom dia para ninguém. Pelo amor de Deus, aí eu vou falar igual a minha avó, me faça uma garapa. Me faça uma garapa.
Eu estou vendo de todas as categorias, que é o pior ainda, de todas as categorias. Eu estou vendo pré-candidatos que fazem parte do Conselho de Saúde, que antes falava mal da saúde 24 horas e agora diz que até médico tem. Que até médico tem. Pré-candidato de oposição dizer que Camaçari tinha 6 UPA. Eu quero saber desse cara pálida. 9195-1984, cara pálida. Ligue pra mim aí agora e me diga onde eram essas 6 UPA, seu mentiroso. Mentiroso. Até hoje eu tô esperando, inclusive, a água que o ex-deputado corrupto disse que ia limpar o rio, que a gente ia beber daquela água. Água mineral do Simpatia. Tô esperando a garrafa aqui, deputado, ex-deputado. Tô esperando, até hoje eu tô esperando essa água. E se ela tiver limpa, eu queria ver o senhor bebendo. Aproveita, engarrafa um bocado e dá para todos os seus coordenadores de campanha. Como vocês estão andando muito, tapeando o povo, bota para todo mundo beber da sua coordenação dessa água. Pega lá no rio agora e bota para beber. Ponha para beber. Então eu queria entender, estamos perdidos, vamos para onde? Vai trazer o grupo político para ele vir com aquela corja toda de novo, porque vai vir todo mundo do mesmo jeito, porque quem está do lado desse grupo é porque saiu da teta e quer voltar para a teta. Aí um governo fala de nepotismo, o outro faz pior. Um fala da feira, outro fez pior. A feira foi interditada 6 vezes. 7 vezes com a última agora. 7, desde a época de Caetano. Aí o SUS falando do mal lavado. Aí interditou a feira na gestão de Elinaldo. E aí o ex-deputado vai lá para dentro para dizer, aí tá vendo o ex-feirante, quem é ele para falar do prefeito atual da feira? Quem é ele? Aí o transporte público, porque o transporte não presta. Quem é ele para falar do transporte público, essas carniças, essas carcaças que estão rodando aí na cidade? Aí é o sujo falando do mal lavado e aí a gente toma banho e vai vestir a mesma roupa? Toma banho, veste a mesma roupa? Aí, ontem, o cara pálida, mais um, do Fábio Lima, não é mais candidato e vai apoiar Caetano. E aí vocês querem que eu acredite que isso é o novo... Gente! Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar com a secretária. Deixa eu vir para os intervalozinhos aqui. E já nós estamos de volta. Deixa eu tentar colocar a secretária aqui no ar. Pois é. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas.
Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Estou ouvindo sim, Bruno. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. A imagem que tem que descer um pouquinho aí. Melhorou? Melhorou sim. Pronto. Vamos lá. Setembro Amarelo, prevenção ao Vamos suicídio. entrar, viu? O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. São 13 horas e 39 minutos e agora já estou aqui com a presença da secretária doutora Andréa Montenegro. Doutora, primeiro eu queria agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a senhora está numa correria aí que, como diz no popular, né, só Jesus na causa por conta dessa pandemia, mas de antemão, obrigado por ter aceito o nosso convite. Consegue me ouvir? Agradecer a você também pelo esse convite e à disposição para as informações aí para a nossa comunidade. Pronto. Doutora, a princípio eu queria saber da senhora o seguinte, como foi para a secretaria, que a gente já sabia que antes da pandemia tinha um volume muito grande de solicitações, né? Eu percebo que a senhora tem andado bastante, principalmente nas regiões onde nós temos uma quantidade de pessoas em vulnerabilidade. Como foi o impacto, secretária, de você vir realizando um determinado trabalho e de repente se deparar com a pandemia, onde praticamente quadriplicou as ações da secretaria? Nós tínhamos a programação, né, já de 2020 toda organizada, né, nos diversos setores, e de repente veio a pandemia, algo novo, algo que a gente desconhecia, mas que em momento nenhum eu tive receio, né, eu me mostrei sempre temente a Deus, mas sabendo que eu estava em uma missão e que eu estou atuando em um cargo de outra responsabilidade na cidade. Então, de logo eu reuni minha equipe e nós montamos novas estratégias para poder fazer com que os benefícios chegassem, principalmente para aquelas pessoas que mais precisavam, né? Quando toda a orientação da saúde era de que as pessoas permanecessem em casa. E eu sempre naquele pensamento de que eu tinha alimento em casa, né? Servidores também têm o seu valor fixo no final do mês, mas que a gente estava se deparando com várias pessoas que teriam que manter o isolamento, mas que não tinham renda, porque ainda estavam se organizando, inclusive o auxílio. Então, de logo, nós montamos uma estratégia muito rápida, inicialmente com a ação de Páscoa, onde eu tive que reorganizar através de entrega de porta em porta, né, com diversos carros, e seguindo diversos zero, e foi uma ação de sucesso, a comunidade, né, aprovou. E logo depois, dando continuidade à entrega de benefícios, veio a criação também do programa Juntos por Camaçari, que é a entrega do Vale Cesta, que equivale a uma cesta básica, combinado também com o programa que a gente já tinha, que era o Mão Amiga, né, onde temos aí 8 benefícios à disposição da população carente. Secretária, Então, foram momentos de desafio que, graças a Deus, né, isso vem sendo honrado. Secretária, outro questionamento que nós tivemos era a respeito desses benefícios. Como era feito esse cálculo, secretária? Porque nós vimos que a secretária recebeu uma enxurrada muito grande, não só
dessa população que estava em vulnerabilidade, mas também dos mototaxistas, dos taxistas, dos profissionais, dos artistas, dos locutores de porta de loja e etc. Foram várias reivindicações. Como foi criado esse mapa, secretária, para poder beneficiar todas essas categorias? Em verdade, Bruno, eu tenho uma equipe bem competente, uma equipe atuante, uma equipe que trabalha de domingo a domingo. E foi com essa equipe que a gente procurou organizar as diversas categorias que estavam pleiteando os benefícios, como também aquelas pessoas que já eram acompanhadas pelos CRAs e outras pessoas que não de ser acompanhada pelos CRAs, mas que, por conta da pandemia, passaram a ser também um público do social. Então, eu montei o chamado Exército da Cidadania, composto em torno de uns 100 servidores, aonde eu dividi essas equipes e nós entramos simultaneamente em diversas localidades, desde a zona rural, a costa de Camaçari e a sede. Inicialmente, 30 bairros mais carentes e depois indo a todos os bairros de Camaçari. Então, as pessoas tinham renda fixa. Eu implantei também um portal virtual do CRAS, onde as pessoas também faziam e fazem a solicitação dos benefícios, mas essa análise é feita por uma equipe técnica, né? Nós lançamos os CPF no sistema, verificamos se aquela pessoa já era acompanhada pelo CRAS, se tem um histórico dentro da secretaria, se possui renda fixa, se estão recebendo auxílio emergencial. A organização é de toda uma equipe que eu estou cercada. Secretária, outro agravante que a gente percebe é na transição de governos. A gente vê os discursos, geralmente, de quem sai de uma gestão e entra em outra, principalmente se for de oposição, de que sempre quem está saindo diz que deixou a casa arrumada e quem está recebendo diz que a casa está bagunçada. Né? A senhora acredita, secretária, que esse é um dos motivos, às vezes, que impossibilita de avançar mais as ações, ou seja, quando se sai de uma gestão e entra em outra que é de oposição e você precisa se adequar àquela nova situação, a montar uma equipe nova e, às vezes, dar continuidade fica difícil porque você precisa entender o que a gestão anterior estava fazendo. Você acredita que é nesse momento que, às vezes, a população não consegue entender, ou seja, alguns projetos vocês dão continuidade, mas outros vocês precisam parar e analisar cada caso? Com certeza. Eu que iniciei também junto com o prefeito Arinaldo, né, na gestão, e recebemos, de fato, uma prefeitura totalmente desorganizada, principalmente financeiramente, e se teve que fazer todo esse estudo, né, financeiro e organizacional para que a gente saia. Eu assumi o social no ano de 2019, em janeiro, então essa primeira fase, né, da ter que organizar, já tinham sido assumida pelas outras secretárias, e ao assumir em 2019, eu já com uma certa organização, né, desses 2 primeiros anos do governo do prefeito Arinaldo, que foram 2 anos difíceis, por conta de ter, de fato, recebido aí os cofres públicos mesmo no vermelho, e a questão da obra do Rio Camaçari. Mas o prefeito Arinaldo, vendo a importância do social e da população, é o governo hoje que mais investiu e investe no social da cidade de Camaçari. Então, nós organizamos e hoje o social é uma secretaria que... Isso sou eu que estou dizendo, na verdade, eu ouvi de outras pessoas que passaram por outras gestões, de falar que o que foi feito nesses 2 anos foi feito nos 12 anos de gestão da oposição. E
eu como gestora que estou, eu tenho muito de procurar trabalhar em cada coordenação que tem a minha responsabilidade, porque nós temos o compromisso com o povo de Camaçari, né? E eu, sendo uma família daqui de Camaçari, eu tenho muita honra de poder estar à frente do social e, de fato, fazer o judicial, de levar o gabinete para as ruas, de estar em contato com a população, de conversar, de ouvir críticas quando tem que ser ouvidas também. Eu gosto muito de conversar com a população, porque é uma maneira que eu tenho de avançar, né? De veio essa questão da pandemia, a gente teve que priorizar o benefício, mas, na verdade, eu sou uma gestora que eu aposto no desenvolvimento social, eu aposto nos cursos para os jovens, eu aposto no encaminhamento das pessoas para o SIAT, para que elas se tornem independentes da cesta, da questão do gás. As pessoas precisam de benefícios, precisam, mas a autonomia, a independência. E eu aguardo tão logo passar essa pandemia e que a gente possa o retorno dos grupos presenciais para que a gente invista muito mais do que já foram investidos no ano de 2019, que ainda consiga fazer esse investimento mais ainda esse ano. Secretária, já falando nessas questões de críticas também, nós percebemos que, logicamente, até por ser um ano eleitoral, nós temos esses embates políticos e que, às vezes, tem pré-candidatos e candidatos que têm ética, mas tem outros que não. Usam de pequenos artifícios para poder atacar lado A, o lado B e etc. E, recentemente, nós percebemos que teve algumas pessoas que disseram que a secretaria não tinha atuado em algumas ocasiões. Tivemos o caso do cadeirante, nós tivemos o caso do pessoal da cesta de Páscoa e etc. A senhora acha que essas ações elas são esporádicas e que não condiz com a realidade da secretaria? Pode sim ocorrer de repente, uma família não foi beneficiada por várias questões, inclusive documentais, e que nesse momento é utilizado para o embate político. A senhora acha que pode ter, as falhas elas podem acontecer, é natural, mas quando são detectadas são resolvidas? Olha, Bruno, eu tenho conversado muito com a população. Digo hoje que eu sou uma gestora, que eu estou muito tranquila de tudo que eu pude fazer à frente da secretaria, de todo o investimento que ocorreu por parte do prefeito. Os fake, as pessoas, né, que cometerem os fake news estão aí passíveis de responder, inclusive criminalmente. Então, eu sou muito tranquila, até porque eu entendo que eu estou seguindo uma missão de Deus à frente do social e realizando aqui com muita verdade. Essa suposta informação em relação ao cadeirante, eu não sei se foi relacionada à questão de Marcos. Marcos, ele morava no Pique Verde, hoje ele está morando na Cetrel, e, na verdade, logo adiante, ele deu uma informação que era a questão das fraldas, que tinha formalizado e fazia a transferência para o posto. Mas, quanto ao social, ele sempre foi bem acolhido e tem recebido, inclusive, os benefícios. Quanto à saúde, ele também já regularizou essa questão da transferência. Né? Em relação à cesta de Páscoa, eu procurei fazer de porta em porta, né? Porventura, alguma das famílias que não tinha recebido, ou por não estar naquele dia, ou por ter ido ao médico, ou por ter se mudado temporariamente e retornou, na verdade, eu sempre deixei os CRAs à disposição para que pudesse fazer o estudo familiar daquela família e verificando que ela possuía os requisitos, que ela receberia outros benefícios, já que a sobra da ação de Páscoa foi destinada para as categorias que estavam ali sofrendo com a questão da pandemia e para as instituições que já são cadastradas no Banco de Alimentos. Mas eu deixo muito claro para a população que quem estiver, né, com a necessidade de receber benefício, porque não está passando por uma fase econômica, né, bem, que está aí à disposição e serviço, porque são benefícios que, de fato, é do povo e tem que ir para o povo e tem que ir para quem mais precisa.
Secretária, outra polêmica, e essa eu faço até questão, né? Eu até fiquei feliz da senhora ter aceito essa entrevista, porque outro questionamento que às vezes me incomoda. Eu até entrevistei esses dias Bela, né? Bela é simpática, gosto demais de Bela, acho que é uma pessoa que trabalha com muita responsabilidade. Mandar até um abraço aí para sua assessora Saadia também, essa figura. Secretário, eu queria saber sobre os questionamentos que a gente percebe às vezes sobre a Secretaria da Mulher. E eu percebo, inclusive nessa entrevista que eu fiz à Bela, de que o CRAM tem feito um trabalho fantástico no município. Eu queria ouvir agora a opinião da senhora. O que foi que aconteceu dessa transição da Secretaria da Mulher? De fato, o município perdeu, secretária, a extinção dessa secretaria fez com que as mulheres ficassem de fato desamparadas? Não, pelo contrário, Bruno, foi uma reorganização administrativa, aonde, tendo a secretaria se transformado em uma coordenação de desenvolvimento, a gente tem atuado de forma muito ativa, né? São políticas públicas para as mulheres que, em uma determinada parte, precisa do sigilo, e algumas pessoas utilizam isso de forma, né, na politicagem, né? Porque a mulher, quando ela é vítima de violência, ela não tem que ser exposta, né? Muita gente tem que encaminhar, inclusive, essa mulher para uma casa de acolhimento, que nem a secretária fica sabendo para onde ela foi, por conta do sigilo. Às vezes ela é encaminhada, né, por estar sofrendo ameaça. Mas temos ali um CRAM que foi totalmente reformado pelo prefeito Alinaldo. Temos ali o jurídico, a assistente social, a psicóloga para amparar essas mulheres. Temos a rede com o Poder Judiciário, né, envolvendo aí os juízes, a promotoria, a delegada, a ação da rede com a saúde, com a educação. Para dar um exemplo, né, tivemos 2 casos que chamaram muita atenção de Camaçari. Enquanto a gente estava atuando de uma forma muito sigilosa, acolhendo essa mulher, encaminhando para a casa de acolhimento, dando todo um aparato, o grupo da oposição estava expondo essa mulher, inclusive colocando em redes sociais, algo que me espantava, porque são pessoas que tiveram aqui no poder e conheceram da política, de como tem que lidar em um momento de violência dessa mulher, né? Mas, enfim, é a questão do compromisso, de fato, com a cidade, né? Em relação à parte preventiva, a gente vem sempre realizando, seja oficinas, seja cursos, seja palestra, seja conversas com a rede, né, com o próprio Ministério, mas avançando nas políticas públicas para as mulheres. Então, eu acho que na gestão do prefeito Alinaldo, que é uma gestão que valoriza as mulheres, porque se observar, a maioria dos secretariados de Alinaldo, nós temos aí uma primeira-dama ao lado dele, atuante, e que faz um trabalho social que já fazia antes e que permaneceu ainda sendo primeira-dama, mas procurando atuar, procurando estar aí na comunidade. Então, eu acho que em relação ao cenário envolvendo mulheres no governo Alinaldo, nós estamos aí muito bem servidos no sentido do fortalecimento, no sentido do investimento financeiro, que são vítimas de violência, ela tem todo o acompanhamento de Bela, né, na coordenação, aonde tem sido entregue benefícios na porta, aonde tem feito as orientações, ainda aonde tem colocado à disposição os serviços. Secretária, na última entrevista que o prefeito cedeu, né, gerou muitas polêmicas quando ele foi questionado a respeito da Casa da Criança. Eu conheço um pouco a Casa da Criança, aí a Cidade do Saber, porque eu fui, como eu sou presidente do Rotary, eu fui o primeiro a entrar na Cidade do Saber, na Casa da Criança, logo após
a gestão do prefeito Antônio Elinaldo. E nós percebemos que naquele momento foi muito incisivo a questão da estrutura e qual trabalho estava sendo desenvolvido pela Casa da Criança. Aí eu queria ouvir agora da senhora a respeito das ações da Casa da Criança, se de fato ainda falta implantar muitos projetos ou a Casa da Criança ela tem sim sido bem assistida. Em relação à Casa da Criança, né, eu assisti essa entrevista, né, não me surpreende quando parte, né, da maneira como partiu, até porque eu sempre digo, meu compromisso são com os munícipes de Camaçari, que levam, né, a gestão com seriedade, porque nós estamos aí para a crítica, sim, mas estamos aí no sentido da ação, principalmente quando parte de políticas públicas voltadas para a criança, onde foi um governo e é um governo que mais investe. Nós hoje somos referência para as crianças. Em relação à Casa da Criança, é uma casa que foi implantada no governo de Tude, né? Muito bem desenhado à época de Tude, mas que foi abandonado pela oposição, né, que passou a investir na Cidade do Saber e desprezar totalmente a Casa da Criança. Aí vem o governo de Elinaldo, faz uma grande reforma, né, ativamos a Casa da Criança e reativamos de uma forma de fortalecimento de vínculo. Né, a gente precisa entender o sentido da Casa da Criança. Não é simplesmente aquela criança chegar lá, se matricular e fazer uma aula de percussão ou de bateria, de balé, enfim. Não, é um programa onde nós temos o fortalecimento de vínculo, que é através do CRAS. Inclusive, na minha gestão, nós fizemos a Casa da Criança, trazendo todos os serviços das sedes, com todos os psicólogos, né, dos CRAS, para que pudesse acolher aquelas famílias e fazer um trabalho diferenciado. E dos questionamentos foi a questão do Infocenter. Né? É claro que nós tínhamos uma programação, como eu falei para vocês, nós fizemos todas as reformas dos CRAs, eu vou finalizar uma gestão com as unidades do social reformadas, nós estamos aí em reforma com o CREAS e o núcleo em Barra de Pujuca. Então, nós estávamos com essa programação, inclusive com licitação de computadores. E veio a pandemia, eu tive que priorizar a entrega de benefícios, pegar boa parte dos servidores voltado para isso, porque a população não poderia passar fome por conta de uma pandemia. E a Casa da Criança, a gente estava ali naquela montagem, seja do Infocenter, seja da sala de multimídia, onde eu já tinha, inclusive, a TV comprada, eu tenho aí nota fiscal para colocar à disposição, para ver a data que eu comprei de tudo. Mas a gente fica triste quando vê uma crítica de uma forma para atingir, né, numa politicagem, o prefeito Elinaldo. Mas eu aprendo muito com ele a fazer gestão, e ele sempre vem orientando que nós respondemos às críticas com trabalho. Então, a Casa da Criança está lá, fazendo o trabalho de acompanhamento dessas crianças. Claro que a gente reconhece uma certa dificuldade, porque nem todos têm o celular, né? Mas nem por isso fez com que a gente parasse. Nós, professores comprometidos, professores da cidade, que fazem os vídeos, mandam para aquela criança, ligam para elas. A gente faz também um acompanhamento da questão dos benefícios. E tão logo essa pandemia termine e a gente possa receber de volta nossas crianças, a gente vai estar lá já, o Infocenter montado, a sala de multimídia, os professores ali se preparando para acolher essas crianças de forma presencial. No governo de Elinaldo, ela foi reativada e ela é voltada para as crianças. Então, eu recebo essa crítica aí, deixando de lado como algo que veio para tentar atingir, mas não atinge porque a gente tem aí todo um acompanhamento
e eles verificam todo o investimento que a gente vem fazendo na Casa da Criança. Secretária, para a gente finalizar, eu tive aqui na semana passada e na retrasada diversos profissionais, dentre eles o doutor Diego Lopes, que ele é advogado e especialista na área da família. E nós conversávamos a respeito da grande quantidade, não só de violências domésticas, mas também da quantidade de divórcios. Eu queria saber da senhora como é que tem sido o trabalho da secretaria e como a secretaria também tem analisado o pós-pandemia para essas famílias que algumas, né, adquiriram doenças psicossomáticas por conta desse isolamento, depressão, alguns que realmente ocorreram divórcio, outro que aconteceu de repente uma violência doméstica e o casal acabou se separando. Como é que a secretária tem visto esses problemas, secretária, agora no pós-pandemia? Na verdade, assim, é pandemia, eu não considero nem ainda o pós-pandemia, porque eu tenho até orientado as equipes que a pandemia está aí, ainda existe, né? Não se chegou ainda à vacina, e a gente verifica tanto a questão da violência contra a criança, seja psíquica, seja física, né, sexual, enfim, contra a mulher, a questão também da família vivendo ali muito tempo junto e muitas vezes o desentendimento, né, entre eles e partem para a questão do divórcio. Nós temos aí toda uma equipe do CRAS que vem realizando os trabalhos, procurando inclusive fazer agendamento para se evitar aglomerações. Nós temos também um link com a saúde. Eu tive, por exemplo, situações de mães, né, que perderam seus filhos, né, no Covid, pela questão do Covid, e nós fizemos também o encaminhamento para a saúde, que através do sistema SUS também, o prefeito Elinaldo, né, conseguiu fazer o credenciamento de clínicas, onde tem também o acompanhamento psicológico pela saúde. Então, a gente tem feito esse trabalho em rede com a saúde e a questão também dos CRAS fazendo esse monitoramento. São situações que a gente vem trabalhando dia a dia com os técnicos também que não estavam preparados, né, nesse sentido da pandemia, ninguém estava preparado, nem a equipe médica, mas dia a dia nós fomos estudando e fomos conversando e alinhando os trabalhos para que a gente pudesse estar acolhendo a população. Tanto que toda vez que eu faço um gabinete de rua, eu procuro saber também as demandas que aquelas famílias estão, seja com a saúde, seja com a questão dos empregos. Então, a gente faz todo o encaminhamento, por exemplo, para o CIAT, para que lá, assim que surge uma vaga, eles possam também estar participando dessa seleção. E eu fico muito feliz de poder ver isso acontecendo, porque, enquanto gestora, eu acompanho cada coordenação, eu conheço cada execução e eu participo muito ativamente aqui da secretaria e digo que de domingo a domingo eu encaminho para a equipe técnica para análise. Então, eu venho trabalhando esse chamado, né, novo normal, né, inclusive me preparando para quando tiver o retorno da volta às aulas, porque é um trabalho também que a gente faz no dia com a educação. Eu fiz os sedes mais perto da escola, iniciando inclusive em Coqueiro de Monte Gordo, como um dos redutos onde tem o maior questão do trabalho infantil. Então, a gente vem estudando tecnicamente e também atuando. Não adianta só ficar na teoria. Eu sou da prática, eu sou de dar uma resposta à comunidade. Eu estou aqui em diversos grupos da comunidade, onde eu dialogo com cada um, inclusive, muitas vezes, explicando, né, como acontece a dispensação dos benefícios. É feita uma análise, de fato, com cada grupo familiar, levando um trabalho com muita seriedade e agradecendo primeiramente a Deus, ao prefeito Alinaldo e a minha família por entender esse momento que eu vivo
e que eu me dedico tanto por algo que eu faço por prazer e por satisfação mesmo, né, de poder doar o melhor de mim para a cidade de Camaçari. A doutora não parou um segundo mesmo, viu? 14 horas e 7 minutos, Quinha de Quipá, lá em Serra Preta, abraço para você. Eu quero mandar um abraço para os nossos ouvintes aqui do Reino Unido, Zâmbia, Nepal, Porto Rico, Portugal, Tanzânia, Burundi, Guiné Equatorial e Espanha. Eu vou daqui uns dias colocar o close caption aqui em outros idiomas, viu, secretária? Para esse povo tudo até entender o que a gente está falando aqui. Quero mandar um abraço também. Hoje nós estamos na nossa maior audiência aqui em Camaçari, depois vem Salvador, Alagoinhas, um abraço, Dias d'Ávila, Mata de São João, Itanagra, um abraço para vocês lá em Itanagra também. Quero mandar um abraço também aqui aos nossos ouvintes, Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins, Amazônia, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Amazônia, Juiz de Fora em Minas Gerais, um abraço, Espírito Santo também. Deixa eu ver, Santa Maria de Jequitibá, eu acho, viu? Um abraço para vocês lá, Louveira. Doutora Andréa Montenegro, obrigado pela sua participação. Sei que a senhora está aí na correria e tem muita coisa para resolver, mas de antemão, obrigado novamente. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para que a senhora também possa, né, publicitar um pouco mais dessas ações. E eu tenho certeza, doutora, que as pessoas vão saber reconhecer mais na frente todo esse esforço e todo esse trabalho que a senhora tem desenvolvido, independente da política. Lhe parabenizar também por estar em meio à pandemia, estar aí trabalhando, como a senhora falou, expõe a sua família, porque querendo ou não a senhora tem filho, tem maridos, e está aí no meio, está correndo de um lado e do outro, ou seja, está também, né, à disposição em meio ao que nós estamos enfrentando. Então, parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolve e, novamente, obrigado pela entrevista. Agradecer ao convite, né, e pedir à população, a pandemia não acabou, que as pessoas que puderem permanecer em casa, que fiquem, né, em casa, e aqueles que precisam sair para trabalhar, que utilizem lave as mãos, mantenham o distanciamento, porque somente a gente realizando todas essas ações, né, a gente vai conseguir aí combater o vírus e logo, logo, assim que Deus permitir, a gente vai estar saindo dessa para a nova fase, um novo normal, e a gente poder aí avançar muito mais no social. Vamos esperar, viu? Obrigado, doutora, mais uma vez. 14 horas e 10 minutos e finalizamos aqui com a convidada de hoje, a doutora Andréa Montenegro, daqui da cidade de Camaçari. Então, a doutora tirou as dúvidas de todos os nossos internautas sobre, tá, a pandemia, tá? Joy, aquele abraço, tá lá na Praia do Forte, eu acho que é Praia do Forte que Joelice deve estar por lá, que essa, como diz ela, morena do mar, né? Você só vive lá. Deixa eu me arrumar aqui agora. Um abraço, Quinha de Quipá, um abraço para você, Brenda também um abração, Ana Moreira, um abraço, Luciano Pereira, um abraço para todos vocês. Conversamos agora com a secretária de Assistência Social daqui da cidade de Camaçari, a doutora Andréa Montenegro, onde esclareceu algumas dúvidas para a gente, principalmente sobre as ações desenvolvidas nesse período da pandemia. Chegamos ao final de mais um programa. Para você que está nos acompanhando através da rádio, segue a nossa programação musical e na nossa TV, a nossa grade de programação. Forte abraço para todos vocês que curtiram o nosso programa hoje e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.